Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, de como tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porque se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Também, paralelo a esse texto, não vou ler ele agora, mas é João capítulo 6, versículos 56 ao 69. Vou citar ele daqui a pouquinho, tá? Vamos falar com Deus. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Nós te adoramos, Senhor. Oh, Deus, e a tua palavra diz que o Senhor vai vestir aquele que é fiel com vestiduras brancas e vai apresentar ao Pai diante dos anjos. Oh, Deus, que nós possamos ouvir o que o Espírito do Senhor tem para falar com a gente nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. A palavra hoje é: fortaleça o que te resta. Tá? Fortaleça o que te resta. Nós recebemos, amados, assim, muitas, mas muitas informações mesmo, né? O tempo todo, né? Através da televisão, dos nossos aparelhos eletrônicos, toda hora chega informações para nós. Mas a notícia que importa hoje é o que Deus está falando, tá? E quem tem ouvido, ouça o que o Espírito vai dizer às igrejas, em nome do Senhor. Eu quero falar algumas coisas aqui. A primeira delas eu quero falar sobre a mesa das sobras, tá? Porque o tema da mensagem hoje é você fortalecer aquilo que te restou. Assim, a gente vive hoje um tempo de muita abastança, de muita fartura, um tempo de coisas novas, um tempo de tecnologia, né? Um tempo de sofisticação. Mas, não que eu seja saudosista, né? Mas a gente consegue, né, olhar um período da história da nossa vida lá atrás, a gente consegue olhar o nosso presente, a gente consegue imaginar lá o futuro, pelo andar das coisas, né? Quantas crianças tiveram, talvez até aqui na igreja, né, as suas roupas confeccionadas com um tecido que a mãe foi buscar naquela mesa das sobras, né? Não sei se vocês viveram essa época aí, né? Tinha uma época onde as mães iam na costureira ou iam numa loja, né? Não chegava lá na vitrine e falava assim: eu vou levar essa roupa aqui que está no manequim para o meu filho, para a minha filha, né? Hoje é assim, né? O filho passa lá em frente, lá no shopping, e fala: ô pai, eu quero aquela camisa lá bacana. E o pai fala: não, amém, filho. O pai, né, ou a mãe vão te dar e abençoa, graças a Deus por isso, né? Eu quero aquele tênis lá bacana, né, que os meninos estão usando aí, meus colegas. E o pai, né, vai lá e abençoa o filho. Mas assim, lá atrás, não era muito assim, né? Então, ainda mais aquelas pessoas que tinham uma condição de vida um pouco mais apertada. Então, ao invés de, não tinha nem shopping, né? Lá atrás não tinha shopping, né? Tinha as lojas, tinha o comércio, né? Mas aí a pessoa passava até no comércio, mas falava assim: onde que fica a mesa
tá? Aí daquelas roupas que está sobrando, né? Aquelas que vende bem barato. Aí a pessoa lá ia comprava. Outros casos, a pessoa ia assim numa costureira, né? E falava assim, não, eu queria assim que você me vendesse aí uns tecidos. Eu comprava numa loja, né? Um tecido, e aí comprava, aí fazia, né? A mãe em casa, né? Antigamente tinha a máquina de costura, né? Que era no pedal, né? Muitos aqui até brincavam, pegava aquela roda da máquina, sentava e ficava lá brincando, né? Eu, pelo menos, na América, eu brinquei muito naquela roda, né? Sentava e ficava ali brincando na roda. Mas, olha, quantas vezes eu vi minha avó sentada ali, às vezes com luz de vela ou um lampião, né? E pedalando a máquina ali, né? E costurando roupa para a família inteira. Entendeu? Os filhos todos. E naquela época, né, não eram 2 filhos, não eram 3 filhos, eram 9, eram 12, eram 15, eram 16. Imagina a mãe na máquina lá, costurando short para a criançada toda, camisa para as meninas, está ficando mocinha, né? E aí as meninas saíam na rua e para as festas, aquela roupa costurada na máquina, irmãos. Né? Não tinha grife, né? Hoje não, hoje é Louis Vuitton, né? Hoje é a roupa da Gucci, né? E tal, hoje é tudo moderno, né? Que bom, né? Chegou esse tempo. Mas, irmãos, tem o tempo da mesa das sobras, né? Não é que está com fartura, é que a pessoa vai naquela mesa para buscar o que sobrou para poder fazer para alguém. Eu estou falando isso tudo porque eu quero falar que você precisa fortalecer o que te sobrou, aquele que restou para você ali, né? A outra coisa, quantas refeições que alimentaram famílias inteiras, né, com o que sobrou. Você conhece aquele prato francês, né? Tem vários pratos franceses aí, né? Mas tem um prato francês que é muito conhecido nosso, né? Chamado assim, ó, restaudanté. Olha que nome bonito. Fala comigo assim, restaudanté. É francês, irmãos, entendeu? Olha que chique. Talvez hoje na janta lá vai ter restaudanté, né? Restaudanté. O que é? Sobrou no almoço, dá um jeitinho aqui, dá uma incrementada, né? Lá em casa, quando faz churrasco, né? A gente já sabe, a janta vai ser restaudanté. Entendeu? Aí pega lá o churrasco, põe uma cebola, joga um azeite, faz uma mistura ali e a gente come, agradece a Deus. Que maravilha, queridos. Quantos de nós aqui já não comemos essa comida francesa, o restaudanté? Entendeu? E damos glória a Deus por isso, né? É bênção do Senhor, tá? Então, assim, aí dá aquela incrementada, né? Porque sobrou aquilo. Então, a gente olha para o texto aqui de João, e nós vimos, irmãos, que João está onde, né? Na ilha de Pátimos, tá? Isolado. A história diz que João, irmãos, ele foi trancado numa ilha e numa caverna, numa cela, tá? Que tinha umidade, tá? Aquele homem não tinha uma cama confortável para dormir. Ele não tinha uma alimentação direito. E ele estava ali porque queriam que João apodrecesse naquela ilha. Mas enquanto ele estava naquele sofrimento, o Senhor traz o que? A revelação do Apocalipse, né, para ele. De tudo que vai acontecer. Olha como Deus é maravilhoso. Então, João, ele era um remanescente. Porque os seus colegas já tinham morrido todos. E João está lá naquela ilha, um remanescente. Assim como eu e você estamos aqui nesta noite, nós somos, irmãos, um povo que é um povo remanescente do Senhor. Né? Quantos de vocês permaneceram de pé, irmãos, mesmo quando você passou por alguma perda, né? Talvez, se algumas pessoas experimentassem na vida aquilo que você já experimentou, muitas pessoas não conseguiriam resistir, mas pela misericórdia de Deus, você resistiu e está aí hoje firme em nome do Senhor. Então você é um remanescente. Fala comigo, eu sou um remanescente do Senhor. Entendeu? Você, minha irmã, é uma remanescente do Senhor, tá? Aquele que permaneceu. Independente do que aconteceu, você permaneceu. E Deus está à procura de pessoas que permanecem. O versículo 2 aqui de Apocalipse 3, né? Ele diz que muitos lá foram influenciados pela cultura do mundo, né? Perderam a sua identidade em troca da popularidade. Olha, amados, cuidado.
sabe, para não perder a sua identidade em busca de popularidade. É o que o mundo hoje busca isso, né? O mundo hoje corre atrás dessas coisas, né? Eu preciso ser popular, eu preciso ser conhecido, as pessoas têm que me notar, né? As pessoas têm que olhar para mim, as pessoas têm que dizer alguma coisa a meu respeito. Amém, né? Se isso é para acontecer, que aconteça de uma forma natural, mas você não pode perder a sua identidade. E vocês sabem disso, nós não precisamos citar nome de ninguém aqui, mas quantas pessoas estão perdendo a sua identidade em troca de uma popularidade, que é assim, ó, passageira, né? Em breve vai embora, em breve tudo acaba. Então, se você não tomar cuidado, você pode perder a sua identidade buscando o quê? Uma popularidade, tá? Não troca, não faz isto, né? Então, a palavra fala o seguinte, versículo 2, olha, ser vigilante, consolida o resto, ou seja, fortalece o resto que estava para morrer, porque não tem achado íntegra as tuas obras na presença do Senhor. Irmãos, Deus trabalha com remanescentes. Se você é um remanescente, Deus trabalha com você. Nós temos que fortalecer as coisas que permaneceram antes que o mundo influencie. Entendeu? Se você é um remanescente, se você tem um remanescente na sua casa, fortalece. Nós temos que fortalecer, irmãos, aquilo que sobrou para a gente. Talvez a gente olha, né, nesse tempo aí de muita chuva, infelizmente, acontecem algumas catástrofes, né? E no meio dessas catástrofes, tem casa que desaba, tem pessoas que perdem a sua vida, é uma tristeza isso. E um dia, alguém estava entrevistando um homem lá, e ele falou assim, olha, eu perdi tudo. Perdi os móveis, perdi a casa, não tem mais nada. Aí perguntaram, o que você vai fazer agora? Ele falou assim, pelo menos, graças a Deus, eu estou vivo. Então eu vou cuidar da minha vida. Eu vou cuidar da minha família, que graças a Deus ainda está viva. Ou seja, ele falou o seguinte, olha, eu vou fortalecer o que restou. Porque a casa não tinha como fortalecer mais. Os bens pessoais não tinham mais como fortalecer. Mas pela graça de Deus, a família dele ficou intacta. Então ele disse, eu vou fortalecer o quê? A minha família. Bens materiais, a gente conquista com o trabalho. Deus dá outro para nós, casa, Deus dá outra casa, móveis, Deus dá outro, mas a nossa identidade, quem nós somos, irmãos, nós não podemos perder isso. Se você é crente, querido, não perca essa identidade. Olha, antigamente as pessoas zombavam da gente, né? Hoje nem tanto mais, mas falavam assim, ô Bíblia, né? Chamava você de Bíblia. Mas, irmãos, isso para nós é gratificante. A gente não pode perder isso. Se alguém te chama você de crente, né? Ah, você é crente, amém, dá glória a Deus por isso. Não perca a sua identidade em busca das coisas desse mundo. E aqui o versículo 4, Deus vai fortalecer então o remanescente que ainda está aguentando firme, apesar das tempestades e dos ventos. Será que eu estou falando, pregando para alguém que nessa noite que está firme no Senhor? Apesar das tempestades, apesar dos ventos, apesar das lutas, apesar dos baques que você anda tomando aí, mas você está firme na presença do Senhor, então Deus, Ele vai trabalhar na sua vida, querido. Posso ouvir um amém? Se você é um remanescente, se você está firme, apesar dos pesares, Deus vai começar a trabalhar na sua vida daqui a pouquinho, amados. Tá? Então, fortaleça o que resta. Entendeu, amados? Fortalece o que resta. Olha para a sua vida. Ah, eu tive perda nessa área, eu tive perda naquela área, mas o que sobrou? O que restou? Ah, restou isso, então fortalece aquilo que restou. Entendeu? Talvez você tenha gastado a sua energia naquilo que foi embora. Tem coisas, irmãos, e tem pessoas que, às vezes, quando vai embora, nós temos que deixar de ir. Tem gente que fica gastando a sua energia, fica se consumindo numa coisa que já foi embora e era para ir embora.
Se concentre naquilo que ficou, fortalece aquilo que restou, porque é isso que Deus quer trabalhar, é isso que Deus está falando. Quanta gente, irmão, sofre por uma coisa que já foi embora há muito tempo, e está acabando com o seu sono, está acabando com a sua saúde, e você está focado só naquele problema. Enquanto você está cercado de coisas, de pessoas, de uma situação que restou, que ficou na sua vida. Então a palavra de ordem de Deus para você nessa noite é: fortalece o que restou. Fala comigo, fortalecer o que restou. É isso, querido. Entendeu? Fortalece o que restou. Porque, irmãos, na vida a gente ganha e perde. Entendeu? Então se eu perdi algumas coisas, pronto, perdi. Eu vou chorar um dia, vou chorar 2 dias, vou chorar uma semana. Pronto, agora eu não vou ficar chorando 1 ano por aquilo que eu perdi. Agora é fortalecer o que ficou. Tá? Então Deus sempre usará o que te restou. A igreja, irmãos, ela não pode se tornar uma vítima dessa sociedade. Tá? Porque sempre haverá algo tentando puxar, né, você para baixo, ao invés de puxar você para cima e para frente. Esse mundo que nós estamos vivendo hoje quer puxar as pessoas para baixo. Tá? Nunca vai querer puxar a pessoa para cima e puxar a pessoa para frente. Então, o remanescente, olhando aqui para esse texto de Apocalipse, não era perfeito. Tá? Não era perfeito, como nós também não somos perfeitos ainda, mas naquele dia seremos como o Senhor, né, quando Ele vier buscar a igreja. Então, mas eles ainda estavam o quê? Resistindo ao pecado. Olha o que diz aqui a palavra: tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não se contaminaram as suas vestiduras. Você está nesse grupo aí, amados? Eu creio que sim, não é? Algumas poucas pessoas que ainda não mancharam essas vestiduras, que estão firmes na presença do Senhor. Irmãos, hoje no Brasil, você vê corrupção em todo lado. Qualquer direção que você olha, para qualquer segmento da sociedade que você olha hoje, você vê corrupção. Até onde a pessoa pensava que nunca existiria naquele setor. E aí a pessoa se decepciona e fala: olha, eu não esperava que ia encontrar corrupção nesse lugar, mas encontra. Mas diz a palavra que ainda tem, né, um remanescente, ainda tem crentes fiéis, ainda tem pessoas que louvam a Deus, pessoas que honram o nome do Senhor, né? Ainda a igreja do Senhor ainda está nessa terra, a igreja ainda prega o evangelho, né? A igreja ainda está aí, né, salvando as pessoas. Mas o remanescente não era perfeito, tá? Deus disse: antes que a morte possa te pegar, eu vou fortalecer o que resta, né? Porque está aqui, ó, né? Ser vigilante consolida o resto que estava para morrer. Olha, irmãos, nós temos a consolidação na nossa igreja, né? O que é consolidar? É você o quê? Fortalecer a pessoa. A gente conhece 3 palavras, né, que a gente trabalha muito na nossa igreja, né? Que é o quê? É ganhar, né? Consolidar, treinar e enviar. Olha o consolidar aqui, olha o fortalecer aqui no nosso meio. Então, amados, se você está fortalecido no Senhor, você tem que fortalecer aqueles que estavam para morrer. Nós temos que consolidar essas pessoas. E essa palavra vem para a igreja lá de Sardes, entendeu? Uma das 7 igrejas lá da Ásia. Então João, lá em Pátimos, ele recebe essa palavra. Deus está prestes a te fortalecer como nunca foi fortalecido antes. Tá? Você tem passado por grandes desafios, irmãos? Deus vai te fortalecer, querido. Vem quarta-feira para a noite da unção na igreja, que deixa Deus derramar aqui a unção dele, né? Recebe a unção com óleo, recebe a imposição de mãos aqui dos pastores, dos presbíteros. Se fortalece, querido, fortalece o que restou. Se você não se fortalecer, amados,
A pessoa pode estar o quê? Dando passo, né, para daqui a pouco perder a sua identidade. Então não fique tão preocupado, tá, no que está por vir, esquecendo ou deixando de se concentrar no que é agora, né? Esse momento, hoje, nesse instante. Talvez você está preocupado lá com amanhã, segunda-feira. Eu tenho minhas preocupações para resolver amanhã, né? Tem situações aqui da igreja que eu tenho que resolver amanhã. Mas Deus está falando comigo hoje, agora, nesse momento, né? Amanhã eu vou me preocupar com amanhã. Mas hoje, a minha preocupação, a sua preocupação é fortalecer o que restou. Entendeu, amados? Fortalece o que restou. Amanhã é outra história, é outra coisa. Então você precisa fortalecer o que resta, antes que você possa ganhar o que vem a seguir. Irmãos, por quê? Porque tem coisas que nós vamos ganhar. Amém, queridos? Tem coisas que nós vamos receber. Tem presentes que Deus vai trazer para nós. Tem honras esperando você, que no tempo certo você vai ser honrado. No tempo certo você vai ser reconhecido. Você vai ser reconhecida. No tempo certo a sua vitória virá. Mas antes que isso aconteça, você tem que fortalecer o seu agora. Entendeu? É nem ficar tão preocupado com o futuro, tá? É não ficar também amarrado lá no passado, é viver o agora. Bom, o que eu tenho agora? O que eu tenho hoje? E eu fiquei pensando nessas coisas, amados. Fortalecer o que eu tenho. Eu falei aqui no tempo de infância, tempo de escassez, e enquanto eu estava aqui anotando essa pregação, eu estava pensando no meu tempo de escola, né? Assim, hoje falar é até pagar mico, né? Mas no tempo da escola a gente tinha umas mochilas que a gente colocava, era uma pasta, né? A gente colocava ela nas costas aqui, né? Enfiava os dois braços na alça e olha só, e lá aí tinha dois trincos assim, e lá na pasta tinha o quê? O desenho do Tio Patinhas, Pato Donald, do Mickey, e eu ia para a escola, né? Pato Donald nas costas. Imagina a cena, querido, entendeu? Que ridículo seria hoje, né? Mas eu ia todo importante. Poxa, eu tenho uma pasta do Pato Donald, entendeu? Eu tenho uma pasta do Pateta nas minhas costas. Ia para a escola. Eu tinha colega que ele estudava de manhã e o irmão estudava de tarde. Ele ia para a escola de manhã, tomava o lanche lá. Quando ele vinha da escola andando, o irmão já ia mais cedo, encontrava com ele no meio do caminho, deixava o chinelo com ele, pegava o tênis e ia para a escola. Será que aconteceu com alguém aqui essa tragédia, querido? Entendeu? São tempos na nossa vida. Então a gente precisa, irmãos, fortalecer, sabe? Olha, e muitos desses meninos lá atrás, todos se formaram, né? Casaram, muitos são doutores, outros são médicos, outros são advogados, são pastores, outros são empresários, são mulheres bem-sucedidas. Sabe por quê, queridos? Não deixou aquele passado de luta, passado apertado que viveu, corromper a sua identidade. E hoje estão aí, meus queridos, palestrando, trabalhando, homens e mulheres bem-sucedidos. É isso, queridos. Porque nós precisamos aprender a fortalecer o que restou. Está desmoronando aqui, está desmoronando ali. Tá, depois que passou o vendaval, o que sobrou aqui? Sobrou você, sobrou isso, aquilo. Amém, é o que tem? Então tá, vou fortalecer isso aqui agora em nome de Jesus. A outra coisa, a gente encontra tanto no texto de Apocalipse quanto no texto de João 6, dois dilemas importantes. Você sabe o que é um dilema? O dilema é quando você tem que tomar uma decisão muito difícil entre uma coisa e outra. Aí você fala assim, eu não sei o que eu faço. Eu não sei se eu escolho isso aqui ou se escolho aquilo lá. Às vezes as duas situações são dificílimas. E você tem que escolher entre uma e a outra, aí você entra num dilema. O que eu faço? O que eu escolho? Para onde eu vou? Que direção eu tomo? Entendeu?
E como você é crente, você vai para a oração. Deus, fala comigo. Deus usa alguém. Deus me revela. Deus me mostra um caminho. Deus me mostra uma saída. Mas aqui tem 2 dilemas, tá? Eu não posso ler o texto devido ao nosso horário aqui, nós vamos ceiar. Mas lá em João 6, né, Jesus começa a conversar com os discípulos. E no diálogo ele fala o seguinte, olha, aquele que é meu discípulo, ele vai assim, ele vai beber do meu sangue e vai comer da minha carne. Hoje é Santa Ceia, nós vamos aqui, né? O pão simboliza o corpo do Senhor e o cálice simboliza a carne do Senhor. Os irmãos sabem que tem gente que, né, na história, né, dizem que quando os cristãos, no início da igreja, eles celebravam a Santa Ceia do Senhor nas florestas, né, escondido, no meio do mato. E aí então tiraram uma ideia de que eles estavam praticando canibalismo. Por quê? Porque falaram o seguinte, olha, que eles estão comendo do pão, eles estão comendo da carne, estão bebendo do sangue. Alguns dos discípulos do Senhor aqui, quando ele fala isso aqui, eles não entenderam. Eles falaram, que negócio é esse? Eu vou beber sangue? Eu vou comer carne humana? Mas não era nesse sentido que Jesus estava dizendo. Olha, hoje a gente, irmãos, nós vamos comer o pão aqui. Amém, queridos? Vocês sabem que isso aqui é pão, está tudo fechado, está tudo certo, irmãos? Amém? É pão de saquinho, né? Pão aí comprado no mercado. Tudo certo, amém? Ok, pronto. Nós somos uma igreja madura e inteligente. Não é um pedaço de carne que eu vou comer aqui. É pão. Aqui é um cálice, não é? É sangue isso aqui? Não, é suco de uva, daquele gostoso. Entendeu? Que nós vamos tomar. Pronto, nós entendemos isso. Mas alguns não tiveram esse entendimento, né? Como nesse Brasilzão afora, irmãos, que é esse país continental nosso, tem lugar que acaba a mesa da ceia, né? Ele junta, exemplo, o pão, né? Aí vai lá no rio, na água corrente, e pega o pão e joga dentro do rio, na água corrente, para poder ir embora. O resto do pão que sobrou e o cálice. Entendeu? É uma forma de entendimento. Então, 2 dilemas aqui importantes. Um é não tentar recuperar o que perdeu, e o outro é não se apaixonar pelo que está indo, ou para onde está indo. É um dilema. Tem gente que não quer, né? Fica assim, será que eu recupero o que eu perdi? Ou será que eu vou me alegrar, vou me apaixonar para onde eu estou indo? O que faz? Que decisão toma? Nós, irmãos, temos que sair, quem precisa, sair daqui com essa resposta nessa noite. Não é? Eu não vou tentar recuperar o que eu perdi. Eu vou me apaixonar para onde eu estou indo. Amém. Então escolhe, é para apaixonar para onde está indo, amém. Então se apaixona. O que acontece, irmãos, é que, sabe, tem muita gente que não consegue resolver isso dentro de si. E tem muitos crentes que também não deixam nada definido dentro da sua vida em relação a essa questão toda. Ao ponto do Senhor dizer o seguinte, olha, eu não gosto de gente morna, né? Ou que seja fria, ou que seja quente, mas morna, pessoa indecisa, pessoa que fica, né, cocheando entre 2 pensamentos, não sabe se faz, se não faz, não sabe se vai ou se fica, não sabe se ri ou se chora. Entendeu, queridos? Exemplo. Pensa comigo. Os pais que concentram toda a sua energia num filho problemático. Um pai com 2 filhos. Aí tem um filho problemático e eles concentram 100% da energia deles naquele filho problemático. E esquece aquele filho que é bom, que é joia, que não dá problema nenhum, que é ajudador. Mas ele fica de lado. O que aquele filho vai pensar? Eu preciso atrair a atenção do meu pai, trazer a atenção da minha mãe. O que ele vai ser? Ele vai se tornar, então, um problemático.
Por quê? Porque a atenção, a energia foi toda concentrada. Não que o problemático não mereça, ele merece. Mas se você tem 2 filhos, os 2 filhos precisam ter atenção igual. Ainda que um seja diferente do outro. O pai e a mãe têm que se virar, queridos. Tem que buscar Deus, para Deus me dar sabedoria, entendeu? Então divide lá, rasga o seu coração no meio, dá 50% para um, dá 50% para o outro, mas não faz isso. Olha a questão do filho pródigo, né? O filho mais novo, foi ele que pediu o pai para repartir a herança, foi ele que foi embora, foi ele que gastou tudo, depois ele volta, o pai faz uma festa linda, glória a Deus por isso, né? Recebe o filho de volta, mas o que ficou em casa ficou lá, né? Esquecido no canto, ficou chateado com o pai. Abriu o coração depois com o pai, falou: pai, eu estou aqui esse tempo todo, eu te sirvo, o senhor não olha para mim, o senhor não me dá atenção, agora esse que foi embora, que perdeu tudo lá, agora ele volta, o senhor manda matar o melhor bezerro que tem aqui, o senhor faz uma festa para ele, e eu? Isso aí, irmãos, olha, é um alerta para você que é pai, para você que é mãe. Não perca seus filhos, fortalece o que te restou, amado. Fortalece desculpa, tá? Entre aspas, o problemático. Fortalece o bonzinho também, querido. Tá? Antes que o bonzinho também fique problemático. Então, a unção, irmãos, ela cai sobre as pessoas que permanecem. Tá? Em Lucas 24, está lá, né? Ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Ficaram. A unção veio para aquele que ficou. Aí quando chega em João, capítulo 6, versículo 56, tem um ponto aqui de inflexão, né? O que é uma inflexão? Imagina a minha palma das mãos aqui, né, nessa forma de concha, que é um formato também chamado côncavo, né? Virado para cima, também pode estar virado para baixo, né? Isso aqui é um ponto de inflexão. Se você olha pela matemática, quem aí estuda matemática, né? Se você pega lá uma linha, né? Exemplo, a linha está fazendo uma curva lá para cima, e de repente ela tem um ponto ali, e aquela curva ela desce, né? Faz sentido contrário, é um ponto de inflexão. Tá? Ou seja, João aqui está dizendo, nesse ponto de inflexão, 2 palavras que você conhece muito bem: a pessoa que está envolvida e a pessoa que está comprometida. Imagina, os americanos gostam muito de comer ovos com bacon de manhã, né? Tem muita gente também que gosta, né? De manhã o café dele é ovo com bacon. Mas vamos dar um exemplo aqui, olha. Quem fornece os ovos? Galinha. A galinha está o quê? Envolvida. Quem fornece o bacon? É o porco. O porco está o quê? Comprometido, querido. Não estou chamando ninguém, comparando ninguém, mas é isso. O porco fala para a galinha: galinha, você só está envolvida, você deu o ovo e sai fora. Eu não, eu estou lascado, né? Eu estou aqui comprometido, porque o bacon tem que passar, né? Tem que matar o porco. Tem muita gente assim, irmãos. Envolve hoje, amanhã desenvolveu. Agora, quem está comprometido é diferente. Esse ponto, sabe, irmãos, tem que estar definido na nossa vida. Porque às vezes tem gente que tem uma curva, a curva está lá em cima. Já viu pessoas assim? Né? Tem pessoas que no auge, né, ele está lá em cima. É a pessoa mais crente da igreja. Mas de repente vem uma situação, né, e aquela situação traz uma luta, o que ele faz? A pessoa afunda de vez. Aí você não tem uma certeza e uma confiança naquela pessoa, porque uma hora ele está lá em cima, outra hora ele está lá embaixo, não é? Ficar lá embaixo é ruim, né? Ficar em cima é bom, mas nem todo tempo nós estamos lá em cima, então nós temos que buscar o quê? Uma estabilidade na nossa vida, queridos, uma ascendente, né? Em nome do Senhor, e confiar na palavra de Deus. Então o verdadeiro relacionamento, amados, não é quando é fácil, é quando é difícil. Quando é difícil. Aonde que nós conhecemos os nossos verdadeiros amigos, nossos melhores amigos? É quando está tudo fácil ou quando está difícil? É quando está difícil. É que você sabe com quem de fato você pode contar.
Tem gente que quando está tudo fácil, está ali perto, porque quando está tudo fácil, é fácil. Mas quando está difícil, ó, vaza um para um lado, vaza outro para o outro, e você fala, gente, mas eu estava cercado de pessoas aqui, cadê eles? Entendeu? Sumiu todo mundo. Então, olha, o verdadeiro relacionamento não é quando é fácil, é quando é difícil. Para muitos havia, irmãos, algo perturbador sobre a carne, sobre o sangue, e eles falaram para o Senhor, abandonaram o Senhor. Não quiseram mais andar com Jesus. Ao ponto de Jesus virar para os demais discípulos e falar assim, olha, e vocês? Vocês querem ir embora também? Vocês querem me abandonar também? Aí Pedro, né, mais uma vez, ele traz aquela palavra e fala, Senhor, para onde iremos nós? Se só Tu tens as palavras de vida eterna. Fala comigo, para onde iremos nós? Entendeu, querido? Você quer voltar para o mundo, para a vida velha que você tinha lá fora? Claro que não, querido. Então Pedro falou isso, nós vamos para onde, Senhor? Não, nós vamos ficar com o Senhor, nós vamos permanecer com o Senhor, nós estamos firmes com o Senhor. E é isso, irmãos. O Senhor Jesus, Ele sempre procurou ter relacionamento com seus discípulos. Tinha discípulos que acompanhavam Ele de longe, mas Ele andava com discípulos mais perto, querido. Pedro era um deles, eu já falei isso aqui. Então diga-se comigo assim, olha, eu vou investir no melhor que me resta, não no que perdi. É isso, querido. Leva isso para a sua vida. Investe no melhor que sobrou na sua vida, tá? Do que investir naquilo que você perdeu. Agora, deixa o Espírito Santo trazer a revelação certa diante de você, né? Ah, perdi uma nota de R$100 lá em casa, não vou investir nela porque o pastor falou que não é para investir nela. Investe sim, varre a sua casa, procura, pergunta lá, vasculha e acha aquela nota de R$100, amado. Ah, se eu perco uma nota de R$100 lá em casa, né? Uma que eu não vou perder, mas se eu perder, eu procuro, eu pergunto, Cristiane, Isadora, vira nota de R$100 aí, eu coloquei aqui, acha para, vou procurar, eu vou achar, querido, eu acho, entendeu? Então assim, interpreta o que está sendo pregado aqui, o que o Espírito Santo colocar no seu coração, tá? Então, a palavra de Deus para você é fortalecer o que te resta. Jesus, irmãos, ele só investiu em pessoas que diziam, né, e que se fortaleciam, pessoas que estavam ali comprometidas com ele, e pessoas que diziam, como Pedro disse, para onde iremos nós? Para onde? Para onde iremos nós? A maioria das pessoas, irmãos, negligenciam o que elas têm perseguido, sabe? Negligenciam as suas perdas. Eu não sei o que você fez com os anos que você perdeu, não sei. Mas o que você fará com os anos que te restam? Quantos anos será que resta para você? 1 ano? É pouco, né, irmão? 1 ano é pouco, né? 2 anos, 5 anos, 10 anos. Esse ano eu faço 58 anos. Quantos anos será que me resta? O que eu fiz com os anos que eu perdi? O que você fez com os anos que você perdeu? Eu não sei. Mas o que você fará com os anos que te resta? E Deus está dizendo para você assim, fortalece o que te resta, querido. Você pode, olha só, isso aqui não é nenhum gancho pastoral, não. Mas você pode viver os melhores anos da sua vida, da agora para frente, queridos. Eu posso e eu quero viver os melhores anos da minha vida. Porque tem gente que fica presa, né, ao que perdeu lá atrás. Amém, mas perdeu. E os anos que você tem pela frente? Olha quanta coisa pode acontecer na sua vida, meu irmão. Olha quantas coisas Deus tem reservado para mim, reservado para você. Muitos milagres só foram feitos, irmãos, com a sobra. Um dia o profeta Eliseu, né? 2 Reis, capítulo 4.
Encontrou com a viúva, os credores estavam lá para levar os filhos dela para ser vendido como escravos. O marido havia morrido. E ele então conversa com ela fala assim, olha, eu não tenho nada em casa. A mãe falou, mas nada? Será que não sobrou nada? Será que não restou nada na sua casa? Ele falou, não, eu tenho lá em casa uma botija de azeite. Então o milagre vai ser realizado com aquela botija de azeite. Sabe o que acontece, irmãos? O crente peca, é que às vezes ele abre a boca e fala assim, eu não tenho nada, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Ele não consegue enxergar nada. Mas abre os seus olhos. Fala para Deus, Deus, abre meus olhos físicos, abre meus olhos espirituais, me faz enxergar o que me resta, o que eu tenho. Então fortalece aquilo que você tem, amado. Se você tem um carro novo, glória a Deus por isso, mas o seu carro é velho, então arruma o seu carro velho, fortalece o seu carro velho, porque ele vai te levar aonde um carro novo também te leva, querido. Eu vou terminar agora, para a gente poder cear. Muitos milagres foram feitos com a sobra, com o que restou. Perguntava para o garotinho, tem alguma coisa? Eu tenho uns pães e uns peixes aqui que sobraram. É o suficiente para o milagre. O que você tem na sua vida, o que você tem na sua casa, é o suficiente para Deus promover o milagre na sua vida, meu amado. Em nome do Senhor Jesus, tá? Vamos ficar em pé, queridos. Haverá um milagre em sua casa. Haverá um milagre na sua casa. Haverá um milagre na sua casa. Hoje Deus quer fortalecer o que te resta. Deus quer usar o que te resta. Deus quer reviver o que te resta. Hoje eu quero profetizar o que te resta. O que te resta? Ah, pastor, eu tenho R$5 na minha carteira, é o que restou. Já pensou, irmãos? Dia 12 de março, a pessoa fala assim, olha, do meu pagamento só me restou R$5. O que eu vou fazer até chegar ao final do mês? Eu espero que não esteja acontecendo nada disso com ninguém aqui. Mas já passamos por momentos assim. Já pensou, de repente você vem para o culto, aí chega o momento da oferta, e o pregador começa a orar pelas ofertas, e o Espírito Santo fala assim, dá os R$5 que você tem. Aí tem gente que fala assim, mas eu vou passar o meu mês com esses R$5. Dá o que você tem. Aí a pessoa escuta a voz do Espírito, né? Entrega aqueles R$5. E às vezes vai até embora a pé para casa. E vai no caminho andando e fala, por que eu dei aqueles R$5? Podia comprar pão amanhã, tomar café. Mas Deus quer fortalecer o que restou. É só um exemplo que eu estou dando aqui. Mas aqueles R$5 pode ser os R$5 de um grande milagre de Deus na sua vida, querido. Irmãos, nós precisamos aprender essa lição, sabe? Fortalecer o que restou. Aquela botija de azeite, irmãos, encheu várias vasilhas naquele quarto. Tá? Você pode até dizer, eu não tenho nada. Mas há um milagre no que te resta. O que te resta é o suficiente para o milagre. Vou falar uma coisa aqui, amados. Quantos amigos sinceros te restaram? Sabia que você tem que fortalecer essas amizades? Você tem quantos amigos bons aí? 3? Fortalece eles, irmãos. Pega o telefone, dá uma ligada para ele e fala, vamos tomar um café, abençoado, preciso conversar com você. Irmãos, nós precisamos fortalecer os nossos amigos, queridos.
os poucos amigos que nós temos, que nos restaram, porque a maioria, no tempo da crise, vão todo mundo embora. Mas se ficou um amigo, fortalece aquele amigo, porque vale a pena, querido. Vale a pena, tá? Às vezes na igreja, eu sei que é chato, às vezes quando um irmão sai da igreja, irmãos, mas às vezes a igreja fica pensando só naquele que foi embora. Irmãos, esquece os irmãos que ficaram na igreja. Esquece os irmãos que são remanescentes. Esquece os irmãos que estão aqui lavando a igreja, varrendo a igreja, fazendo a obra de Deus, entendeu? Contribuindo com a obra de Deus. Olha, nós precisamos aprender, irmãos, a olhar para dentro da igreja e enxergar as pessoas que estão na igreja. Às vezes a gente fica pensando só em quem está fora da igreja. Pensa em quem está do seu lado. Olha quem está do seu lado aí, né? Quarta-feira está aqui na igreja, domingo está na igreja, você tem uma festa, está na igreja, você tem um evento aqui, está na igreja, né? Você tem que fazer uma obra, está na igreja. Fortalece o que restou. Jesus, irmãos, está voltando para o que resta. Deus quer fortalecer o cansado nessa noite. E se tem pessoas aqui que estão andando assim bem cansada desse mundo, cansado, irmãos, de ver tanta injustiça, mas ainda restou no seu coração a fé. E se você nessa noite está falando para Deus: Deus, eu sou um homem cansado, eu sou uma mulher cansada, mas eu quero entregar minha vida ao Senhor, eu quero confiar em Deus, eu quero descansar nos braços do Senhor. Deixa Deus fortalecer você nessa noite, amado. Amém? Se você ainda, não entregou a sua vida a Jesus, se você ainda não passou pelo batismo, se você ainda não se aliançou na igreja, Deus quer te fortalecer nessa noite. Toma uma decisão hoje. Fala: não, eu vou, a partir de hoje eu vou seguir com Jesus. Tem alguém que quer fazer isso? Ah, pastor, eu quero entregar minha vida ao Senhor. Eu estou cansado desse mundo. Eu quero viver os melhores anos da minha vida. Vai ter luta? Claro que vai, né? Faz parte do pacote, entendeu? Mas, irmãos, Deus tem muito mais para a sua vida, muito mais. Se você precisa, fala com alguém aí, me leva lá na frente, né? Eu quero ir lá, quero receber uma oração, eu quero entregar minha vida ao Senhor, né? Eu quero caminhar agora junto com o Senhor. Se você precisa, né? Essa palavra, esse momento é seu, tá? É seu esse momento aí, com Deus, em nome do Senhor. Amém, queridos? E a igreja, irmãos, fortalece o que restou, tá? Fortalece. Vai chegar um dia que até os filhos vão embora, tá? Filho não quer saber mais de morar com o pai, não quer saber mais de morar com a mãe, eles vão embora. Aí você vai olhar para um lado assim, vai ter que fortalecer o maridão lá, vou fazer uma vitamina para você, vou te dar um trato, porque é você que ficou. E para a mulher a mesma coisa, fortalece que ficou, querido. Amém? Eu quero te fortalecer, porque você, irmãos, vocês sabem melhor do que eu. Se todas as pessoas que já passaram por essa igreja, desde o primeiro dia dela, caberia aqui dentro? Aonde estão essas pessoas? Umas estão com o Senhor, né? Outras mudaram, estão em outra igreja. Mas eu acredito que tem gente que foi para o mundo, né? Gente está sofrendo no mundo. E você é um remanescente, você está aí na igreja. Então, eu como seu pastor, eu quero te fortalecer, eu quero investir em você. Quero orar mais com você, eu quero me aproximar mais de você. Entendeu? Eu quero ir mais na sua casa, eu e a pastora, tá? Em nome do Senhor. E eu e a pastora Cristiane é o que restou também. A
igreja também fortalece seus pastores. Em nome do Senhor, um fortalecendo o outro. Amém. Quero convidar os presbíteros ali à frente. Nós vamos consagrar os elementos ao Senhor. Em nome do Senhor. Abra seu coração, alegre o seu coração, porque você vai participar da mesa do Senhor nessa noite. Em 10 minutos, irmãos, a gente encerra aqui, tá? Aleluia. Pode pegar os elementos, me traz aqui, por favor, também. A todas as alturas, então, assim que terminar, os irmãos estão na Rede Kids, a diaconia, vem aqui à frente e nós vamos servir vocês, tá? Depois que terminar, tá bem? Os irmãos do louvor também, tá? Já que estão aqui para, né? Não fica aquele negócio, segura a guitarra, segura o cálice, tá? Então, no final, quando terminar, a gente vai ministrar para vocês também, tá, queridos? Quando vocês adorem o Senhor. É isso, queridos. A palavra de Deus é maravilhosa, né? E o Senhor diz então para nós aqui. Paulo escrevendo, ele disse: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Veja bem, mesmo sendo traído, ele pegou o pão, deu graças, partiu, né? Era um pão grande, né? Partiu ali, deu um pedaço para um pedaço para o outro. E ele falou assim: isso aqui é meu corpo, que é dado por vós. Depois de cear, ele tomou o cálice, dizendo: esse cálice, que também repartiu entre eles, é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Olha que interessante isso aqui, irmãos. Porque todas as vezes que comer esse pão e beber o cálice, o que acontece? Anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Ou seja, nesse momento da comunhão, você está anunciando a morte do Senhor até que Ele venha nos buscar. Amém, Pai, eu quero consagrar, Senhor, esses elementos que serão agora, ó Deus, entregue a teus filhos, o pão e o cálice. Os irmãos que vão cear agora, os irmãos que vão cear depois, nós consagramos, ó Deus, porque nós queremos anunciar a tua morte até que o Senhor venha. E ao participarmos do pão, do cálice, ó Deus, nós possamos ser fortalecidos, renovados e restaurados para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Recebe o pão aí, recebe o cálice. Se você, a comunhão que você tem com o seu irmão, se você sentiu o desejo de trocar, né, o pão não, mas trocar o cálice com o seu irmão, demonstrando aí um pouco mais de comunhão, né, um pouco mais de carinho, pode fazer isso, fica à vontade, queridos. Em nome do Senhor, recebe aí, coma do pão, beba do cálice. Dos pecados, que nos traz restauração, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Coma do pão, beba do cálice. Agradeça a Deus, glorifica ao Senhor, o privilégio que você tem de poder participar da ceia do Senhor. Que venha renovação sobre a sua vida, que venha restauração sobre a sua vida. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Oh, aleluia, nada além. Irmãos, este cálice é o símbolo da nova aliança, né? Aliança feita com sangue, queridos. A ceia é algo muito importante na nossa vida. Jesus derramou o sangue dele naquela cruz para me salvar e para te salvar. E hoje nós somos homens e mulheres livres, transformados pelo poder de Deus. Seja grato, não perca a sua identidade por causa de popularidade, irmãos. Olha, popularidade é bom, é joia, mas um dia acaba, tá? Tudo nessa vida um dia vai passar, queridos. Tudo. Não perca jamais a sua identidade. Tenha assim orgulho, satisfação de ser um crente, de ser um homem de Deus, de ser uma mulher de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua semana. Em nome do Senhor Jesus. Deus, eu abençoo a sua igreja, Pai. Abençoa a sua igreja com paz. Ó Deus, abençoa a sua igreja, ó Deus, com uma semana, ó Deus, de comunhão com o teu Santo Espírito, ó Pai. Em nome de Jesus. Leva-nos, ó Deus, em segurança, Senhor, guardados, abençoados, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Seja abençoado, meu querido. Excelente semana para você, em nome do Senhor Jesus. Amém. Abraça seu irmão. Tenha um tempo de comunhão aí com Deus. Cumprimente seu irmão. Não vai embora assim aleatoriamente, não. Dá um abraço aí, pelo menos uma meia dúzia de irmãos.